quando a gente vai falar de falhas... Ah, mas e as falhas? Porque a resina quebra, porque a resina desgasta. Vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho melhor isso também. Por favor, para com isso. O seu paciente, ele não precisa de resina. O seu paciente, ele não precisa de cerâmica. O seu paciente, ele não precisa de um material. Ele precisa da restauração feita de forma adequada. Talvez você já esteja careca de escutar, mas se for a primeira vez aqui, então eu vou repetir, porque não tem problema, eu falo quantas vezes necessários. Eu e a Milene, a gente foi formado como especialista em prótese e reabilitação oral, numa época onde a gente trabalhava com preparo para coroa total, metalo-cerâmica. Ou seja, era retenção, só importava isso. A adesão pra gente era algo que a gente não entendia, algo que a gente achava que não funcionava, porque a gente não entendia, porque já funcionava naquela época. Mas era exatamente isso, naquela época lá que a gente fez, o conceito para a grande maioria dos dentistas era que a adesão não funcionava e que as restaurações, as melhores restaurações, elas tinham que ser retidas mecanicamente. Você até podia usar a adesão, mas tinha que ter a retenção mecânica. E a nossa formação foi toda baseada nisso. Só que de acordo com o que a gente foi entendendo, de acordo com o que a gente foi compreendendo melhor a adesão, a gente, por conta da necessidade de fazer restaurações sem metal, a gente começou a entender realmente toda a força dela, como que a gente tem que fazer da maneira adequada. E isso fez a gente perceber a desimportância do material e a importância dos protocolos, entendeu? Por quê? Porque a verdade é essa, ninguém precisa do raio de uma cerâmica e ninguém precisa de um raio de uma resina. Eles precisam da restauração. E daí a gente faz, como você já sabe, a gente tem o nosso curso de onlay de resina, a gente tem o nosso curso de reabilitação em resina, que a gente a vida inteira fez em cerâmica até a gente entender que a adesão funcionava e começou a fazer com os outros materiais. Por quê? Porque o raio da resina tem uma longevidade igual se você fizer o mesmo protocolo. E daí quando a gente está falando da resina, de como fazer a restauração da resina, aí vem o engraçadinho e coloca lá no comentário: não, porque se você fizer uma cerâmica bem feita... Meu filho, é esse que é o negócio. O protocolo, ele tem que ser bem feito. E no momento que você tem um protocolo feito correto, o material é o que menos importa. Até porque, quando as pessoas falam dessa maneira, muitas vezes tratam como se a cerâmica fosse uma coisa só. Como se a cerâmica, ela tivesse um tipo só e ela fosse o melhor de tudo. Existem diversos tipos diferentes de cerâmica. E dentre dos diversos tipos diferentes de cerâmica, cada um tem um comportamento mecânico diferente, uma resistência diferente e uma indicação diferente. Então, mesmo dentro do uso da cerâmica, se você não tiver o protocolo correto para aquela cerâmica, para aquele material cerâmico específico, você vai ter uma falha precoce. Quando você deixa o comentário e dá o like, é muito importante e faz enorme diferença pro canal. Então vai agora, deixa seu like. Valeu! Ou seja, não adianta nada o material se a gente não tiver os protocolos. E é isso que a gente ensina. A gente te ensina um protocolo que não importa o material que você vai usar. Por isso que você pode usar a resina, porque no momento que você tem esse protocolo, aonde o material tem menos importância, você vai escolher o material só pelas suas vantagens. Você vai escolher um material que você pode desgastar menos, um material onde você pode ter menores espessuras de preparo, quando é necessário o preparo, por exemplo, uma restauração indireta, ou no caso de restaurações diretas que você não precisa preparo nenhum. É isso que a gente está querendo. A gente está querendo te dar uma maneira de trabalhar melhor. Não importa o material que você está usando. Por quê? Porque os estudos mostram isso. Porque o bem feito, né, que é um protocolo correto que você vai utilizar para aplicar, se você tiver nos dois materiais, a longevidade é igual. Tanto que, se a gente for ver os estudos da metalocerâmica, da RMF, feitas da maneira correta, duram igual a cerâmica pura, igual a resina composta. Ou seja, o que importa é o protocolo. E quando a gente vai falar de falhas, mas e as falhas? Porque a resina quebra, porque a resina desgasta. Vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho melhor isso também. Porque também tem um erro de percepção, um erro de análise nesse tipo de situação. Primeiro, a resina composta, ela suporta forças de compressão muito melhor do que a cerâmica. Em questões de forças de verticais, enquanto a cerâmica fratura, a resina ela pode ter desgastes. E isso é importante entender, porque assim, a mesma força que causa fratura na cerâmica causa o desgaste na resina. E se você tiver uma força que não causa fratura na cerâmica, também não vai causar o desgaste na resina.
E a maioria das vezes que você tem esse tipo de força, não são forças normais no dente. E daí está o protocolo também. Porque dentro desse protocolo, você também tem que enxergar o conceito oclusal do seu paciente e respeitar esse conceito oclusal. Ou respeitando as deficiências que ele tem, ou corrigindo elas para que você não tenha forças que qualquer dente, qualquer restauração não consegue suportar para que você não tenha uma falha precoce nesse dente. Ou seja, não adianta você achar que o material vai resolver para tal situação. Não, para bruxismo é tal material. Até porque é engraçado isso, né? Porque assim, quem está mais tempo na odontologia já deve ter escutado de tudo, né? Ah, pacientes com bruxismo, melhor é usar cerâmica, porque daí ela não desgasta. Ah não, mas daí ela quebra o dente, então o melhor é usar resina, porque daí ela desgasta, mas não inflama. Então, cada época, cada momento se mudam as ideias. Você tem um grupo de pessoas cada hora da história falando mais alto. E quem está trabalhando com a ciência, quem está trabalhando com os protocolos, acaba sempre trabalhando do mesmo jeito e não importa o raio do material. Trabalha com os dois, de acordo com a necessidade do momento, a necessidade do paciente e as vantagens que ele enxerga para aquele caso, aquela situação. Agora, tem que entender o seguinte, um não é melhor do que o outro. O melhor é o trabalho que você faz com eles, entendeu? Não é esse, é melhor que esse. Isso nunca foi, isso nunca vai ser. O melhor, vou repetir, é como que você usa. Se você usar da maneira correta, os dois vão ser iguais. É você que faz a diferença, o seu conhecimento em utilizar, em aplicar. No momento em que você entende isso e começa a fazer isso, as suas restaurações vão mudar. E é isso que a gente quer para você nos nossos cursos, aqui no nosso canal do YouTube, em todo o conteúdo que a gente passa, não importa se é online, se é presencial, se é por pombo correio ou mensagem de fumaça, não importa. É essa mensagem que a gente quer passar para você. Use os protocolos corretos, que você vai conseguir restaurar todos os seus pacientes com o material que você escolher, que principalmente que tenham as melhores vantagens para aquele caso. Seja porque é mais barato, seja porque ele tem uma melhor estética. Mas, por favor, não associe esse dura mais, esse é melhor. Por conta disso, isso não tem nada a ver no momento em que você sabe utilizar os dois materiais. E é exatamente por isso que você olhando aqui os vídeos que a gente tem no nosso canal, você vai encontrar tantos vídeos de cerâmica como vídeos de resina composta. E se você clicar num desses dois vídeos que está aparecendo aqui, pode ter certeza, ele vai te ajudar aí no teu consultório. Valeu, até a próxima.